Olá, olá pessoal, tudo bem? Estou meio sumido aqui do nosso podcast, na verdade, envolvido com várias atividades. E o podcast é uma atividade complementar, de certa forma, porque não trata diretamente do direito, né? E aí eu acabei deixando ele um pouco de lado. Eu vi agora aqui que o último que eu publiquei foi no dia 5 de setembro, hoje é dia 9, agora são meia-noite do dia 9 de dezembro, então fiquei aí muito tempo sem gravar para o nosso podcast. E é uma pena, porque eu fiquei muito feliz quando vi agora o Spotify. Ele fez uma espécie de, como chama? Esqueci a palavra certa, de revisão do ano, né? Enfim, que passa na televisão, esqueci o nome, mas fez uma espécie de uma revisão da conta das pessoas durante o ano, mostrando o que essas pessoas... Uma retrospectiva, essa é a palavra. Uma retrospectiva do ano, mostrando o que as pessoas ouviram. E muitos dos meus seguidores do Instagram publicaram lá no Instagram que, em matéria de podcast, o meu era o que aparecia para eles lá, entre os mais ouvidos, ou quem sabe até sendo o mais ouvido. Isso me deixa muito feliz e me deu vontade, então, de voltar a gravar. E hoje foi um dia bastante especial. Eu estou aqui em São Paulo, estou agora aqui no quarto do hotel e vim participar de um evento aqui. Durante esse evento houve uma oferta de compra de uma espécie de curso, de uma mentoria sobre um assunto que tem me interessado muito, que é o assunto de marketing digital. E eu tive que tomar essa decisão ali na hora de fazer um investimento bastante relevante. E isso me trouxe a vontade de gravar esse podcast, não para falar sobre a minha decisão em si, mas para falar sobre decisões. Ou seja, a gente, a todo momento na vida, é submetido a situações que exigem da gente decisões. E a pior coisa que a gente pode fazer é protelar. A pior coisa que a gente pode fazer é deixar para decidir depois, porque cada vez que a gente deixa para decidir depois, a gente está atrasando alguma coisa que poderia acontecer naquele momento. Essa oferta hoje que eu tive, por exemplo, eu tive essa mesma oferta há exatamente um ano, quando eu vim nesse mesmo evento aqui em São Paulo. E naquela época eu vivia um outro momento completamente diferente na minha vida, e eu achei que não era a hora de fazer. Eu decidi por não comprar, né? Na verdade eu não protelei. E agora eu voltei um ano depois. E na hora que eu fui submetido à decisão de novo, a oferta de novo, e aí tendo que tomar a decisão, eu me vi, de certa forma, protelando a decisão. Eu podia ter tomado essa decisão desde ontem, e eu deixei para tomar hoje, ou seja, não decidi ontem, e hoje fiquei bastante na dúvida sobre o que fazer lá na hora. E na verdade, não é que eu tivesse dúvida sobre querer ou não aquilo, estava muito nítido para mim que eu queria aquilo, mas a minha dúvida era se eu levaria realmente aquilo à frente caso eu aceitasse a oferta, caso eu entrasse para tal mentoria, se eu teria tempo, gás, vontade para desenvolver aquilo ali, para levar aquilo à frente da forma como esse investimento me cobraria fazer, já que era um investimento bastante alto. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando, em primeiro lugar, que a gente não deve protelar as decisões importantes que a gente tem que tomar. Quando a gente tem que tomar uma decisão, isso serve para qualquer aspecto da vida, e eu já passei por isso em vários outros aspectos, estou passando em alguns aspectos, eu acho que todo mundo tem decisões a serem tomadas no dia a dia, e a gente acaba muitas vezes protelando aquela decisão que a gente tem que tomar, porque a gente acha que não é o momento adequado, ou porque a gente tem preguiça dos efeitos que aquela decisão vai trazer para a gente, seja lá qual for a razão. Muitas vezes porque a gente quer passar outras coisas na frente daquilo como forma de evitar que aquela decisão realmente chegue ao final, que a gente realmente decida sobre aquele ponto e efetive essa decisão. Isso é muito ruim, porque isso, além de atrasar a decisão sobre aquele assunto, sobre aquele aspecto, isso causa também, em quem mais estiver envolvido naquilo, ansiedade, causa nas pessoas uma expectativa de que aquilo seja decidido logo e acaba não sendo. Agora, quanto a tomar a decisão,
eu vou dizer como é que eu faço, né? Como eu fiz hoje e como é que eu faço. Normalmente, quando eu tenho que tomar uma decisão, A ou B, sim ou não, comprar ou não comprar, eu penso nos aspectos positivos e negativos daquilo. Ou seja, se eu decidir o sim, o que vai ser bom e o que vai ser ruim nessa minha decisão? Se eu decidir o não, o que vai ser bom e o que vai ser ruim nessa minha decisão? Quais são os prejuízos que isso pode trazer? Quais são as perdas que isso pode trazer? Quais são os benefícios que isso pode trazer? Quais são os ganhos que isso pode trazer? E eu penso nisso para os dois lados. E aí, quando eu penso nisso para os dois lados, eu consigo ter clareza sobre a minha decisão, clareza do caminho que eu devo tomar a partir daquele momento. Porque eu percebo que aquilo pode trazer tais coisas boas e tais coisas ruins, enquanto aquilo outro pode trazer tais coisas boas e tais coisas ruins. E quando eu percebo isso, eu consigo tomar a decisão com mais clareza, com clareza das consequências daquilo que eu vou assumir a partir dali. E eu não tenho a menor dúvida de que a clareza é o ponto mais importante na nossa vida. Quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer, a clareza dos aspectos positivos e negativos das nossas decisões, clareza sobre como reagir a determinados fatores, clareza daquilo que a gente realmente quer realizar, fica tudo muito mais fácil. Eu ia falar fica tudo muito mais claro, né? Obviamente que fica mais claro, mas fica tudo muito mais fácil, porque a gente consegue perceber o que vai acontecer a partir daquilo, consegue perceber o que é que a gente realmente quer e consegue direcionar as nossas ações ou, quem sabe, as nossas omissões, né? Porque não fazer nada, às vezes, é como fazer alguma coisa, né? Ou seja, as nossas omissões muitas vezes têm reflexos como se fossem ações. Então, em primeiro lugar, né? Se a gente tem que tomar uma decisão, a gente deve tomar. Seja lá qual for, doa a quem doer, cause efeitos a quem causar. Se a gente precisa tomar uma decisão, o primeiro aspecto que a gente tem que ter clareza é que a gente precisa tomar a decisão. Então não adianta postergar, não adianta protelar. Se a decisão tem que ser tomada, ela tem que ser tomada. E segundo, a gente tem que tomar a decisão com equilíbrio, botar os prós e os contras das várias possibilidades sobre a mesa e analisar, fazer uma listinha mesmo. Eu tenho esse hábito de fazer uma listinha. Muitas vezes é mentalmente, mas já teve ocasião de fazer por escrito. Colocar lá de um lado os prós e os contras da primeira possibilidade, do outro lado os prós e contras da segunda possibilidade, olhar para eles, ler e fazer uma espécie de matemática ali para saber o que valia mais a pena, se decidir fazer ou não fazer, se decidir pelo sim ou pelo não dentro daquelas situações ali. Então faça isso, liste os aspectos positivos e negativos das várias possibilidades de decisão que você pode tomar. E a partir do momento que você listar, você pode dar um grau de relevância para eles. Chegar lá do lado e botar a relevância desse aqui de 0 a 5 é 0, a relevância disso aqui é 2, a relevância disso aqui é 5, então eu tenho que dar mais atenção, e aí você consegue então tomar uma decisão de acordo com a relevância de cada um dos aspectos ali a decidir. Então, foi dessa forma que eu fiz hoje. Eu tinha papel e caneta, e aí eu fui e coloquei lá. Se eu decidir sim, né, se eu decidir comprar isso, entrar para essa mentoria, quais são os aspectos que eu vou ter ali? São esses, esses e esses. Se eu decidir não, né, quais são os aspectos? São esses, esses e esses. E aí eu tomo a decisão a partir disso, a partir desse momento ali. É isso, pessoal. Então fica aí esse podcast. Eu vou tentar voltar com mais frequência. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau.